Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Luiz Fernando Funchal, que é médico ortopedista. Luiz Fernando, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Primeiro, eu que agradeço, né, a oportunidade de a gente estar aqui, esse podcast assim tão visto, né? Marcelo, muito obrigado. Eu acho que é uma oportunidade grande até para a gente conversar com o nosso público, o público que está nos assistindo, e trazer informações de qualidade, principalmente na área que a gente atua, né? Funchal, não é incomum pessoas que fazem atividade física terem lesões no joelho. Ainda mais no Brasil, onde o esporte futebol é bem popular. Conta pra gente quais são as lesões mais comuns que existem no joelho. Não, eu acho que é interessante a gente entender que, por exemplo, em relação à prática esportiva, as lesões ortopédicas, que é o nosso caso, né, Marcelo? Elas são sempre uma coisa importante da gente ter em conhecimento, que elas existem, que elas podem ser, na verdade, um problema para o praticante. E, sem dúvida nenhuma, a lesão no joelho, ela acaba ocupando um espaço muito grande com relação à prevalência. Você, logicamente, tem vários tipos de lesões. Você poderia, talvez, dividir as lesões em dois grandes quadros, né? Que seriam as lesões agudas e as lesões crônicas, né? As lesões agudas são aquelas lesões que a gente considera mais traumáticas. Então, por exemplo, o indivíduo tomou uma fechada, tomou um carrinho, então ele passou a ter uma lesão aguda. Ele tinha um joelho perfeito e daquele momento em diante ele passou a ter um problema naquela articulação. E as lesões crônicas, que a gente poderia dividir entre as lesões de microtraumas sucessivos e as lesões inflamatórias, que são de sobrecarga. Então, essas lesões, na verdade, elas acabam sendo diferentes, os aspectos dela. Você trata tanto a lesão aguda, obviamente, nos momentos de agudização, com terapia simples, como medidas analgésicas, anti-inflamatórias, podem ser até medidas físicas, como gelo, e as lesões crônicas você trata, na verdade, de acordo com cada uma das lesões, né? Então, é importante essa diferenciação para que você consiga exatamente colocar a lesão do teu paciente num posicionamento correto e aí definir qual é a melhor conduta, a melhor terapêutica. Existe algum fator de risco que leva uma pessoa a ter uma lesão no joelho? Sim, existem muitos estudos, né? Por exemplo, se a gente fosse colocar em relação, basicamente eu vou te falar as três principais lesões do joelho: menisco, cartilagem e ligamento. Então, quando a gente fala, por exemplo, de estruturas meniscais e cartilaginosas, que são as áreas de impacto e de carga, que são o revestimento, você, por exemplo, pode ter como um fator de risco o aumento de peso, obesidade. É verdade também que o envelhecimento ele é um fator importante, porque o envelhecimento pode vir relacionado ao aumento de carga e vir associado à perda de musculatura, que é a sarcopenia, que às vezes a gente fala pouco sobre ela, mas ela é um fator bastante importante na questão, principalmente, lógico, em todas as articulações, mas o joelho com certeza absoluta, porque ela é um fator, se você tiver menos massa muscular, consequentemente você sobrecarrega mais a estrutura óssea. Um outro fator, por exemplo, nas questões ligamentares, e talvez hoje esteja bastante em voga, falando do cruzado anterior, até atletas importantes aí como o Neymar, voltando de lesão de cruzado, a gente sabe que a prevalência das lesões do ligamento cruzado anterior, elas são muito maiores no sexo feminino. Alguma coisa na ordem de 4 a 5 vezes mais. E no sexo masculino, que também é uma lesão que ela existe bastante, né? Só nos Estados Unidos você tem alguma coisa em torno de 250 mil novas lesões do esporte, né? Relacionadas ao esporte do cruzado anterior. A mulher ela tem uma prevalência maior e aí teria relação com o tamanho, a largura da bacia, o posicionamento em valgo do joelho, a diminuição da área da tróclea, né, que é a parte interna do joelho. Então, alguns aspectos da anatomia, na verdade, que favoreceriam a esse trauma e, consequentemente, lesão. Mas você sabe que uma coisa muito interessante na lesão, por exemplo, do cruzado anterior, que a gente leva em conta é o gesto esportivo. Alguns atletas, eles têm uma tendência a ter um tipo de gesto praticando aquele esporte que leva a maior risco do cruzado. Por isso, não é incomum atletas que têm lesão nos dois joelhos. Rapidamente, lembrando alguns, Nilmar teve, Luizão,
Paulo Henrique Ganso, que ainda joga na atualidade, lesão dos dois joelhos. Aí teria a relação não só com a anatomia, mas também com o chamado gesto esportivo. Funchal, eu pratico atividade física, faço algum esporte. O que eu devo ter de cuidado para proteger o meu joelho? A principal questão que a gente tem que ter em relação à prática de esporte e proteções das articulações como um todo, como o joelho, é você ter frequência. O indivíduo que faz atividade física de forma extemporânea, uma vez na vida e outra na morte, ou chamado atleta de final de semana, ele acaba tendo um problema maior porque ele não entra em ritmo, ele não entra em condicionamento. Um fator bem importante na questão de proteção das articulações é você ter o treinamento muscular, o treinamento neuromuscular. Por exemplo, o futebol é um esporte que você precisa treinar, porque você tem várias interações nesse esporte. Primeiro, o piso, que pode variar. Pode ser na areia, na grama, no sintético, no salão. Então, você tem variações do piso. Segundo, variações do calçado também. Você, tanto para jogar futebol de salão, como futebol de areia, como futebol de campo, você tem variações no teu calçado. Desde chuteira, chuteira de society, chuteira para salão, pés descalços. Então, você tem variações. Isso também leva em conta. E, obviamente, o objeto bola. Porque o objeto bola, ele é instável. Então, você precisa ter uma coordenação e um controle daquilo ali. O indivíduo que, às vezes, não tem isso como uma prática recorrente, ele, às vezes, erra no gesto esportivo, aumenta o seu risco de lesões na articulação. Então, essa questão de você praticar com uma certa frequência e aumentando gradativamente a tua intensidade associada a treinamento físico é o conjunto ideal para você minimizar riscos em relação às suas articulações, fundamentalmente do joelho, que é exatamente o que nós fazemos com os atletas. Porque, às vezes, atletas profissionais têm lesões. E, às vezes, as pessoas perguntam por que um atleta profissional tem lesão se ele treina? Então, isso, às vezes, acontece muitas vezes nos atletas que estão destreinados porque ficaram por períodos longos ou machucados ou fora de clubes, pré-temporadas não bem executadas e, consequentemente, uma sobrecarga na prática rápida. Então, você querer colocar aquele jogador para jogar de forma rápida sem ter seguido normas adequadas do treinamento. Fiz uma lesão no joelho. O diagnóstico precoce é importante no prognóstico para o tratamento? Com certeza, né? O diagnóstico precoce e bem feito, ele é fundamental para qualquer prognóstico de qualquer lesão. Então, assim, quanto mais, não diria mais rápido, mas quanto melhor você fizer esse diagnóstico, provavelmente você vai minimizar riscos, problemas, lesões secundárias e, consequentemente, ter um melhor prognóstico e instituir a melhor terapia em tempo hábil, né? Em tempo ideal. Então, assim, o diagnóstico ele é interessante que seja feito. É importante, gente, como a gente sabe que muito do público é leigo, o diagnóstico ele não é fundamentado em exame de imagem. Então, muitas vezes a pessoa pensa assim, eu só consigo fazer um diagnóstico se fizer uma ressonância? Não, é óbvio que não, porque a ressonância é um exame complementar, né? Então, qualquer exame de imagem são exames complementares. A coisa principal, é uma coisa que eu sempre falo, né? Acredito que você sabe que eu sou chefe de um fellowship em cirurgia do joelho e eu falo para o fellow, né, que já é um médico, um ortopedista, a clínica é soberana. Sempre a clínica é soberana. Você tem que saber examinar. Então, o princípio da semiologia, ele é fundamental. Você não faz diagnóstico de lesão de cruzado, lesão de menisco pela ressonância. Você faz pela clínica. Logicamente, você vai acabar utilizando um exame de imagem. Obviamente, você vai usar, porque isso está dentro do nosso arsenal de equipamentos para a gente poder melhorar nosso diagnóstico. Mas, obviamente, a clínica já te direcionou para aquele sentido. E aí, você só complementa com o exame de imagem e fala, realmente é aquela lesão.
Uma coisa interessante, tanto na lesão de cruzado quanto de menisco, que ela não é feita pela ressonância, a ressonância só nos dá, na verdade, o quê? A profundidade, a extensão, então a gente consegue classificar melhor aquela lesão. Mas diagnóstico, na verdade, ele já saiu do exame clínico. Exame clínico bem feito, obviamente você já está direcionando o teu paciente para aquilo que você quer. Funchal, todas as lesões do joelho são cirúrgicas hoje ou a gente pode tratar alguma com tratamento conservador? Pergunta excelente, né? Pergunta excelente. Obviamente não. Isso é importante da pessoa entender. Às vezes a gente fica muito contaminado por aquilo que a gente vê na mídia, atletas operando, saindo de cirurgia, e de verdade não. Aliás, a grande maioria das lesões não são cirúrgicas, né? A grande maioria é tratamento clínico, né? Então, a grande maioria. Agora, existem as lesões cirúrgicas. Se eu for falar estatisticamente, frente a outras articulações, provavelmente o joelho deve ser uma das articulações que tem maior número de tratamentos cirúrgicos para determinadas lesões. Mas entenda, a gente tem que entender bem que o tratamento clínico sempre cabe, até para a lesão do cruzado anterior, que às vezes a gente acha que notoriamente é uma lesão cirúrgica e de verdade não, porque depende muito do hospedeiro, aonde essa lesão está acontecendo. Porque às vezes uma lesão do cruzado anterior, no indivíduo mais velho, com menor potencial de atividades físicas e que, na verdade, não tem tantos objetivos e não deseja a cirurgia, é tratamento clínico e com bons resultados, né? Então, isso é importante da gente entender. A gente tem que definir a conduta especificamente ao nosso paciente. E, logicamente, o diagnóstico em si não determina a conduta. O que determina a conduta é você fazer uma análise de forma bastante criteriosa com o teu paciente, entender os objetivos que ele quer e aí sim você determinar qual é o melhor tratamento. Funchal, conta pra gente a importância da reabilitação, da fisioterapia nos pacientes que são operados de lesões de joelho. Você sabe que essa pergunta também, eu acho ela uma pergunta bastante interessante, porque se a gente for ver a questão do histórico das lesões do joelho, e obviamente aí o que cabe um espaço muito grande é a lesão do cruzado anterior, né? A gente tem vários atletas do passado que sofreram dessa lesão. Por exemplo, vou dar um exemplo conhecido por nós, do Zico, por exemplo, que teve aquela lesão do joelho lá do Márcio, a entrada do Márcio, né? Uma disputa de bola natural. Veja, o Zico acabou levando a pior, mas acabou tendo uma lesão do ligamento cruzado anterior e do canto posterolateral, que era uma lesão, na verdade, no passado, pouco conhecida. Ele acabou sendo submetido a várias intervenções e, de verdade, depois ele acabou fazendo a cirurgia que a gente poderia considerar, na atualidade, a mais ideal. Mas a reabilitação, que é o trabalho que o fisioterapeuta faz, ela foi crescendo ao longo dos anos de forma brilhante, né? Esse profissional ele nos ajuda imensamente a gente ter melhores resultados. É fundamental entender que o processo de reabilitação ele é tão importante ou importante igual, né? Ou seja, caminha junto com os procedimentos cirúrgicos. Essa evolução, ela trouxe, na verdade, muitos bons resultados. A gente tem, talvez, alguns relatos de história, como, por exemplo, o Baggio, né, que, não sei se você lembra, ele teve uma lesão de cruzado, né, e reabilitou num período curto absurdo, né, para conseguir jogar a Copa do Mundo, né? Lógico, isso são, talvez, outliers, né, porque eles estão um pouco fora da curva, né? Mas é possível, a reabilitação ela vem nos dar essa resposta. Então é muito importante entender que o procedimento, quando cirúrgico ou clínico, o processo de reabilitação ele acaba sendo bastante importante e bastante interessante. E eu acho que tem um aspecto que a gente deve levar em conta: o médico tem que acompanhar e tem que conhecer, saber exatamente o que está acontecendo nesse processo. Porque, veja, eu opero bastante, né? Lógico, os pacientes que necessitam, mas eu sei muito bem quais são os processos da reabilitação que devem ser atingidos. E, lógico, eu tenho profissionais qualificados, que são os fisioterapeutas, para fazer esse trabalho acontecer, logicamente, a quatro mãos, né? Mas a gente tem que estar acompanhando, a gente tem que estar sabendo o que está acontecendo, até para que, se acontecer alguma alteração e você começar a perceber que está tendo algum desvio no resultado, você saber exatamente por que isso está acontecendo. Então, esse controle ele é extremamente importante. Funchal, a medicina é muito dinâmica, como todo mundo hoje. Todo dia alguém lança alguma coisa nova. Conta pra gente, ou para quem está nos assistindo, o que está vindo de novo, que pode ajudar esses pacientes na medicina esportiva.
Graças a Deus, a medicina ela evolui continuamente, né? Eu acho que ela se torna uma experiência de vida para nós, que somos médicos, de forma brilhante, porque sempre há novidades, né? Então a gente nunca fica na mesmice, né? E lógico, existem várias coisas surgindo hoje na medicina, né? Terapias biológicas, outras terapias, outras tecnologias, por exemplo, robô, inteligência artificial, que logicamente, quando usadas de forma correta e a gente entender até onde elas estão na atualidade em relação à evolução, vão nos ajudar e muito, né? O médico ele não pode estar fechado a isso, ele tem que estar muito aberto a isso, porque nós só chegamos aqui onde nós estamos hoje, no nível de medicina que nós estamos aqui, porque alguém falou inconformado, foi procurar novos resultados, foi fazer pesquisa e foi aumentando, foi melhorando cada vez mais, não só na ortopedia, não só na cirurgia do joelho, mas como em qualquer área da medicina. Então, eu acho que tem muita coisa por vir. Eu acho que também o leigo, principalmente, tem que tomar um pouco de cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro. Existe, obviamente, coisas que são prometidas e não são entregues, e as coisas que são importantes, novas, elas devem sempre ser coletadas as informações com aquele que realmente detém esse conhecimento para passar o melhor conhecimento, né? Nós estamos chegando no final do nosso podcast. Eu já queria te agradecer novamente por ter aceito o convite. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo sobre esse tema tão importante que são as lesões no joelho. Bom, primeiro eu quero te agradecer e dizer ao público que de verdade foi um prazer grande estar aqui, né? Porque eu acho que é sempre importante, eu vejo que nós médicos temos, além de todas as nossas obrigações como tratar os pacientes, deixar mensagens para a sociedade. Isso é de suma importância, porque a gente acaba fazendo opinião e muitas das pessoas que são leigas não têm, às vezes, o conhecimento profundo e vão buscar em nós qual é a melhor solução. Então, eu acho que a lesão do joelho é uma lesão bastante importante. Ela deve ser tratada com seriedade. É importante que você entenda que nem todas as lesões são cirúrgicas. Algumas são, outras não. Mas com um bom profissional, você acaba chegando no melhor resultado. Muito obrigado por ter aceito novamente o nosso convite. Obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Funchal. Fantástico. Obrigado.